tenho uma Bíblia aqui, eu trouxe 6 livros para minha jornada, desde que eu saí do Brasil há 4 meses. Um deles, obviamente, é a Bíblia Sagrada, que eu ganhei do meu pai, né? Quando eu tenho aqui, ó, uma folhinha aqui, meu pai, em forma de coração, colou para mim. Tinha 10 anos de idade quando eu ganhei, com uma mensagem dele, onde ele fala aqui para mim, ó: trate esse livro bem, procure entendê-lo bem, estude-o bem, troque ideias com ele francamente. Você vai comentar essa mensagem do meu pai. Sem fanatismos. Olha o que meu papai me ensinou com 10 anos de idade. Sem fanatismos, com respeito. E olha o que meu pai coloca aqui, eu não sei se vai dar para ler, ele coloca aqui: sem medos. Sem medos. Que é o que você falou. E verá quanto ele pode te ajudar a ser feliz. Espiritualidade é para a gente ser feliz, não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar encruado, não é? Então fala para mim um trecho, agora eu quero ver. Um trecho bíblico que as religiões, como a gente falou, canônicas, que inclusive retiraram muitos livros da Bíblia para interesse próprio, mas isso é assunto para outro Mudaram, dia, né? Mudaram muitas coisas aí, óbvio. Qual trecho da Bíblia, principalmente falando de Cristo, que para você, no teu histórico de ex-pastora, é mais mal interpretado? Olha, eu vou falar um que, se tiver evangélico aqui, vai falar assim: poxa, é verdade. Um que me fez muito mal, que logo no início, quando eu saí da igreja evangélica, eu já disse o motivo, né? Foi porque fui convidada a roubar e não quis, então saí da igreja evangélica. E eu fui para uma religião de Umbanda. Então eu fiz a conversão contrária. Pelo pastor lá, chefe dela, depois de coletar, acho que o dízimo, a oferta, sei lá, estava lá na salinha, o pastor pediu para tirar um 0. Todo mundo perguntou para mim. História. Na cara de pau, o pastor falou: vamos meter a mão na grana de quem tem fé aqui, que quer ajudar a obra. É isso. Isso que ela tá falando. Isso. E aí, como eu tenho caráter, e isso a gente não aprende com religião, isso ou você tem ou não, independente da religião que você professa, eu saí fora. Falei: não, isso não é para mim, não quero. E fui para uma igreja, para uma religião de matriz africana. Vamos falar de matriz africana? Sim. E isso, Ismael, quando eu fui lá para exorcizar os demônios, porque eu era fanática na época, né? Quando eu fui lá para exorcizar os demônios desse templo, eu incorporei uma baiana. Quem conhece um pouco da Umbanda sabe que existe esse arquétipo lá, dos baianos. E eu incorporei uma baiana e isso, eu fiquei... Quando eu voltei, que eu saí do transe, assim, eu fiquei perdida. E aí tem um trecho, eu acredito que é Mateus 12, 31, 32, que fala que só existe um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoados. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. E eu falei: pronto, estou condenada. Porque eu agi contra, eu fui totalmente contra, porque eu tinha medo. O que não era bom, o que era do capiroto, eu estava envolvida. De repente eu me vi envolvida. Eu falei: bom, então eu blasfemei. E eu falei: bom, eu sou condenada, eu não tenho mais salvação. Porque eu ainda estava naquela cabeça do dogma, de que tudo é pecado, de que não sei o que. Eu falei: bom, eu cometi o pior pecado do mundo. Eu fui atrás de pessoas que eram líderes evangélicos, que eu conhecia. E muitos falaram assim: nossa, e agora? Não tem mais jeito, não sei o que lá. Olha o ETzinho, que lindo, amo ele de paixão. E aí, Ismael, até eu entender que esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais amplo do que só você... O que é uma blasfêmia? É você falar mal, é você ir contra. E aí tem uma outra passagem que fala assim que Jesus, que Deus, ele é, e acabou, não tem meio termo com ele. E ele não é contraditório. Legal. Então, pera lá, se eu não posso falar de você, por que você me deu o livre-arbítrio? Eu não posso ir contra aquilo que, de alguma forma, entre aspas, está errado para você, então por que me deu o livre-arbítrio? E eu comecei a fazer certas questões, do tipo assim: peraí, eu sou mãe, e eu jamais condenaria meus filhos a uma danação eterna. Jamais. Eu posso até pôr de castigo, dar alguma coisa assim, mas condenação eterna? E eu sou só uma pessoa, sou só um ser humano. Por que Deus vai me condenar? Se ele está muito acima de mim em amor, em misericórdia, em todo o resto. E aí eu comecei a estudar e vi que não era nada disso, que a gente pode realmente fazer a nossa vontade, se não prejudicar o outro, não prejudicar você, não é pecado, tá?
seja o que for, não prejudicou o próximo, não prejudicou a si mesmo, pode ficar tranquilo, porque você não pecou. Não é porque você foi contra dogmas de homens, de gente que vai lá e isola um versículozinho para poder pôr medo em você, que você está condenado. Você não está, não, tá? Porque o único que pode te condenar é você mesmo com suas atitudes. Porque Deus não condena ninguém. Nunca. E isso eu aprendi. E hoje eu tenho um convívio com Cristo muito mais estreito do que quando eu estava atrás do púlpito, em cima de um altar, numa igreja evangélica. Hoje eu Olha, sempre nele. eu vou falar o seguinte para vocês. Vocês estão ouvindo isso de uma ex-pastora, tá? Tem ninguém metendo pau em religião. A gente está se baseando em fatos aqui. E aí é isso, queridão. E me desculpa, eles não vão lá na TV de madrugada, porque eles são multimilionários e usam essa grana para comprar horário em televisão, para serem racistas. O nome disso é racismo. Com o poder que certas culturas têm dentro da espiritualidade, como a cultura hinduísta, a cultura preta, africana, a cultura oriental. Então, a gente tem todo o direito de falar aqui também, até como um direito histórico de resposta.